Um mergulho no corpo humano. Câmeras em miniatura e computadores de última geração permitem visualizar o que acontece dentro do nosso corpo. O programa Universo Interior é o resultado do esforço conjunto de emissoras de televisão do Japão, da Suécia e da França, que o Globo Repórter apresenta com exclusividade no Brasil. O Universo Interior traz imagens inéditas do corpo humano e mostra como ele funciona. Vamos ver como o bebê é gerado e cresce até o momento em que nasce. Vamos entrar no coração que bombeia o sangue por 100 mil quilômetros de veias e artérias. Vamos ficar pequenos, do tamanho de uma célula, para ver de perto o estrago provocado pelo álcool no estômago. Ao mesmo tempo em que revela os segredos da vida, o programa fascina pelas imagens inesperadas. Muitas vezes, é difícil dizer se estamos dentro do corpo humano ou num eletrizante videogame. A corrente sanguínea é como o trânsito numa grande cidade. Os veículos são os nutrientes absorvidos nos intestinos. Só que aqui todo o trânsito tem um só destino: o fígado, a grande fábrica de energia do corpo humano. Nenhuma usina química é tão complexa como o nosso fígado, que executa mais de 500 funções diferentes. Os robôs desta fábrica são as enzimas. Elas ligam as moléculas de glicose em longas cadeias. Desta forma, a energia fica armazenada. O fígado também precisa proteínas. As enzimas jogam os aminoácidos dentro das máquinas que constroem as proteínas. Cada fábrica como esta é apenas uma célula do fígado. E nele existem bilhões de células, fazendo proteínas sem parar. No final do processo, cada proteína pronta é entregue, como na esteira de uma fábrica, e enviada para a parte do corpo onde é necessária. Algumas proteínas funcionam como transportes de carga. Atraem vitaminas e outras substâncias que vão levar para as células. Finalmente, as proteínas atravessam a parede do fígado e são lançadas no sangue. As proteínas permitem que as células se multipliquem e funcionem. Células como as que formam nossos músculos. Cada músculo é um feixe de fibras grossas. Cada fibra, por sua vez, se compõe de estrias. Cada estria é formada por dois tipos de proteínas, aqui representadas em branco e vermelho. Além de alimentar o corpo, o sangue também o protege contra as doenças. É o trabalho das células brancas do sangue. Esta é uma simulação da batalha das células brancas contra os micróbios que invadem o corpo. Os invasores lançam toxinas que destroem as células. As guerreiras que saem dos vasos sanguíneos para engolir o inimigo são as células brancas. Mas se elas comem micróbios demais, explodem. Quando a coisa fica preta, entra em ação um super guerreiro, o macrófago.
Como um polvo, ele captura os micróbios. Mas, se ainda assim os invasores resistem, surge um novo soldado, a célula T. Em volta do macrófago, as células T descobrem quem é o invasor e preparam o contra-ataque. Elas têm um braço que envolve e identifica o micróbio. Esta informação estratégica é enviada para a arma mais poderosa, a célula B. Como um canhão espacial, ela lança seus mísseis. Em forma de Y, eles se atiram aos milhares contra os micróbios. São os anticorpos que destroem o inimigo. Está ganha a batalha. Quando homem e mulher se encontram, recomeça o jogo da vida. O novo ser nascerá de uma única célula, guardada no corpo da mulher. Dentro do ovário, as células se multiplicam. Uma delas amadurecerá, tornando-se um óvulo. É a retomada de uma história que começou nos mares há bilhões de anos. Estes corais também soltam seus ovos no fundo do mar. Mas só uma vez por mês, na lua cheia. Este ritmo que vem da origem da vida no mar também está presente na mulher. A cada 28 dias, o ovário, situado acima do útero, solta um óvulo. Antes que o óvulo saia, o ovário lança uma substância gelatinosa. Aqui pode estar começando uma nova vida. Num jato, surge o óvulo maduro. O óvulo desliza lentamente. Passa pelas paredes suaves da trompa. As paredes da trompa têm cílios microscópicos que vibram, empurrando o óvulo, que por si só não pode se mover. O tempo de vida do óvulo é curto. 12 horas depois de deixar o ovário, ele morre se não tiver tido a chance de se unir a um espermatozoide. O espermatozoide tem o privilégio de levar a herança genética do homem. 300 milhões de espermatozoides iniciam ao mesmo tempo sua corrida ao óvulo. Mas vão encontrar muitos obstáculos pelo caminho.
Os mais fracos não conseguem atravessar a substância gelatinosa que cobre as paredes do útero. Mas, incansáveis, eles vão abrindo caminho, uns ajudando os outros. Eles têm poucas horas para chegar ao alvo. Só aqueles que escolhem a rota mais curta têm alguma chance. O espermatozoide é como um torpedo. A ponta é reforçada para romper as paredes protetoras do óvulo. Na cabeça leva uma carga preciosa, o DNA, a herança genética do pai. Na cauda, o motor que lhe dá a energia para vencer a corrida. Os mais fortes chegam ao alvo. Apenas 100 dos 300 milhões que começaram a corrida. Agora o momento mais difícil, penetrar no óvulo. Apenas um consegue. E começa a nova vida. A cabeça do espermatozoide se abre e lança dentro do óvulo os genes do pai. Os núcleos se fundem, somando o DNA do pai ao da mãe, unindo a herança genética dos dois num só ser. Quando entra o primeiro espermatozoide, o óvulo se fecha totalmente. Do lado de fora, os que não conseguiram entrar morrem aos poucos. São os perdedores. Horas após a fertilização, o ovo se divide em 2 células. A partir de agora, é um embrião. 20 horas depois, já são 8 células. O embrião vai descendo para o útero. No 6º dia, ele se aninha na parede do útero. E aqui, vai crescer durante 9 meses. A vida começou no oceano há 3 bilhões e 500 milhões de anos. Ao longo desse tempo, a primeira célula se multiplicou, sempre construindo novas formas. A vida deixou o mar e colonizou a terra, adaptando-se aos ambientes mais hostis. Do mesmo modo, o ovo do qual sai um ser humano se multiplica até formar um corpo com 60 trilhões de células. O primeiro sinal do futuro corpo humano é uma linha que corta o embrião de alto a baixo. Ele vai formar a coluna vertebral. Esse é o embrião humano 21 dias após a fertilização. Ainda não se diferenciou dos embriões de muitos outros animais. O estudo das estrelas do mar nos levou a descobrir o que faz com que as células do embrião se diferenciem. Estas são larvas de estrelas do mar. O buraco no centro é o órgão da digestão. As células que formam este órgão foram marcadas com um pigmento fluorescente. Todas as células da larva foram separadas e espalhadas. Apagando-se a luz, pode-se ver que só as células digestivas brilham no escuro. O incrível é que, aos poucos, estas células voltam a se agrupar. 12 horas depois de terem sido separadas, elas já tomam uma forma que podemos reconhecer.
Por fim, o órgão digestivo se recompõe. Existem nas células de mesma função substâncias que fazem com que elas se agrupem em órgãos. Isso está na origem da evolução da vida na Terra e do desenvolvimento do embrião humano. Depois de 3 semanas, o bebê em gestação tem apenas 2 milímetros de comprimento, menor que a ponta de um lápis. É tão pequeno, mas o coração já começa a bater. É uma pulsação delicada que pela primeira vez os cientistas conseguiram captar. O embrião já produz seu próprio sangue. No fim do primeiro mês, o corpo tem apenas 4 milímetros. Já podemos ver sinal dos braços. Depois de algumas semanas, quase meio litro de sangue circula cada minuto pelo cordão umbilical entre o bebê e a mãe. A placenta é o sistema de vasos sanguíneos que mantém o feto vivo. Do lado do feto, um largo vaso sanguíneo se subdivide, formando uma rede de pequenas veias. O sangue da mãe entra pelo outro lado. Traz oxigênio e nutrientes. Na membrana das veias do feto há uma troca. O sangue da mãe recebe o gás carbônico e as toxinas do sangue do feto. Este recebe o oxigênio, nutrientes e anticorpos. A membrana das veias do feto também funciona como barreira contra bactérias. Mas o vírus, muitas drogas e o álcool passam facilmente. Assim, a saúde da mãe tem influência direta no desenvolvimento do bebê. No fim da 5ª semana de gravidez, a mão do bebê mais parece um pé de pato. Ao longo dos meses, as membranas que ligam os dedos vão sumindo. Os dedos vão crescendo e tomam forma humana. Seu corpo crescerá até conter um número enorme de células. 60 trilhões. Há mais células no corpo humano do que estrelas no universo. Na origem do nosso universo interior está um encontro. Pai e mãe. A corrida dos espermatozoides em busca do óvulo reencena a cada novo encontro o movimento da vida. A vida deixou o mar onde tudo começou em busca do espaço. Descobrindo seu universo interior, o homem aprende a enfrentar novos desafios e buscar o universo infinito. As doenças do coração hoje em dia matam mais que o câncer. Em São Paulo, o pronto-socorro do Instituto do Coração recebe cerca de 100 pessoas todo dia. O senhor Toshisui Ando está com arritmia, um descontrole das batidas cardíacas que pode levar à morte. Para controlar a arritmia, ele recebe um choque de 400 volts. O coração volta às batidas normais e seu Toshisui logo vai voltar para casa.
Outra paciente não teve tanta sorte. O coração de Dona Cidália da Silva infartou. Mas um remédio para desentupir as artérias resolveu o problema. Numa angiografia, uma radiografia das artérias do coração, pode-se ver no alto uma artéria entupida. Naquele trecho, o músculo do coração não recebe sangue e para de bater. É o infarto. Esta é a aorta, principal artéria que sai do coração, a aorta de uma pessoa saudável. Veja agora a aorta de uma pessoa com excesso de placas de gordura. A aorta parece uma caverna escura. É um caso avançado de aterosclerose, que acaba levando ao entupimento das artérias. As placas amarelas se formam pelo excesso de colesterol no sangue, consequência da dieta rica em gordura e da falta de atividade física. Aqui você vê um sangue rico em colesterol. As bolinhas brancas do colesterol podem ser vistas na corrente sanguínea. A gordura, aos poucos, vai se acumulando e formando placas. A simulação no computador mostra como isto acontece. No sangue, é normal que circulem gorduras como o colesterol, produzido pelo fígado. Mas há dois tipos de colesterol, e um deles ataca a parede das artérias. A parede é coberta por células aqui representadas como pastilhas vermelhas, protegendo as células mais profundas, representadas em verde. O estresse e o cigarro fazem com que se abram espaços entre estas células. Pelas fendas penetram as partículas do colesterol. Elas acabam formando placas representadas em azul. Com a invasão, a parede da artéria se rompe. Para consertar o dano, as plaquetas representadas em branco formam um coágulo no local. O coágulo cresce até virar um trombo. Aqui vemos a imagem real de um trombo crescendo até quase entupir uma artéria. Se for numa artéria do coração, vai causar um infarto. De todos os músculos do corpo, o coração é o que mais trabalha. Ao ritmo de 80 batidas por minuto, o coração de uma pessoa de 50 anos já bateu 2 bilhões de vezes. Ele tem que bombear sangue para levar oxigênio e nutrientes a cada célula, percorrendo um total de 100 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Veja como é extensa a rede de vasos sanguíneos do pé. O sangue das veias, representadas em azul, traz resíduos e gás carbônico de todo o corpo. O sangue entra no coração pelo lado direito. Através de uma câmera miniaturizada, podemos entrar no coração e acompanhar a passagem do sangue. Esta é a primeira de uma série de válvulas. Elas impedem que o sangue volte para trás quando o coração se contrai. Passamos por ela e entramos no segundo dos 4 compartimentos do coração, o ventrículo direito. Ele é atravessado por fibras que ajudam nos movimentos do coração. Aqui, o sangue é forçado a sair para os pulmões. Nos pulmões, o sangue entra em contato com o ar que respiramos. O sangue se livra do gás carbônico e absorve o oxigênio. O corpo consome 1 litro de oxigênio a cada 3 minutos. O sangue purificado volta ao coração pelo lado esquerdo.
E nós voltamos com ele. Vamos passar agora por mais uma válvula. As válvulas do coração, quando falham, já podem ser substituídas por válvulas artificiais. Entramos agora no ventrículo esquerdo, que é onde o coração bate mais forte. Aqui, a força da contração tem que fazer o sangue chegar até as extremidades. Por fim, o sangue deixa o coração pela aorta e vai para todas as partes do corpo. Quando está na barriga da mãe, o bebê não recebe oxigênio pelos pulmões, e sim pela placenta. Por isso, o lado direito e o esquerdo do coração ainda não estão separados. No momento em que o bebê nasce e começa a respirar, a abertura entre os dois lados do coração se fecha e a circulação do sangue passa a se dar normalmente. O sangue arterial limpo é separado do sangue venoso. Mas, às vezes, a passagem não se fecha. É o caso de Felipe, que nasceu com esse problema, a chamada doença azul. Como o sangue venoso não se renova, o corpo vai ficando roxo e a criança não resiste. Felipe chegou a tempo ao INCOR, em São Paulo, onde o defeito foi corrigido numa cirurgia. O coração saudável é tão eficiente que continua a bater mesmo que o cérebro morra. Por isso, ele sempre foi identificado como a sede da vida e da emoção. O ser humano sente com o coração. Sem ele, nossa luz se apaga. Na Terra existem 1.700.000 espécies de seres vivos. E todas têm uma coisa em comum: precisam se alimentar para seguir vivendo. Nos primeiros animais, o órgão da digestão era um simples saco. Depois foi virando tubo, se estendendo, se enroscando. Um único tubo de 9 metros forma o sistema digestivo do ser humano. Durante nossa vida, mais de 100.000 vezes esta cena se repete. Os alimentos ingeridos passam pelo esôfago para chegar ao estômago, onde começa a digestão. Esta é a imagem real do estômago por dentro. O que brilha é o muco que protege o estômago contra o ácido que ele mesmo produz para digerir os alimentos. Agora vemos em detalhe as células que fazem o suco gástrico. Cada grupo de células do estômago forma um pequeno poço. A boca tem o diâmetro de um fio de cabelo. De dentro sai o suco gástrico. Quando a gente come, as células do estômago entram em ação e de cada poço jorra uma enxurrada de ácido para dissolver a comida. São 3 litros de ácido por dia. Um pedaço de carne pode levar 6 horas até ser dissolvido. Mas por que este ácido tão poderoso não dissolve as próprias paredes do estômago? O muco protetor fabricado por células especiais tem apenas meio milímetro de espessura, mas é suficiente para impedir que o suco gástrico atinja a parede do estômago. Isto se não houver nenhuma agressão externa. É o que se comprovou numa experiência com estes soldados que fazem um curso de sobrevivência na selva. Esforço, tensão, falta de comida, tudo leva a uma situação de muita tensão. Exames no cérebro revelam alterações causadas pelo estresse. Este é o estressado. Este não é. Postos lado a lado, vê-se a diferença. O desequilíbrio no cérebro desregula o estômago. Neste exame, o médico vê por dentro como está o soldado estressado. A parede do estômago cheia de úlceras são as feridas do estresse. Mas não é só a preocupação que machuca. O prazer da bebida também ataca o estômago. Nesta experiência, um voluntário saudável de estômago vazio bebeu 2 copos de vodka dissolvida em água. Veja como ficou a parede do estômago dele meia hora depois. Completamente destroçada.
As imagens indicam que o estômago sangrou. Aparentemente, não há nenhuma célula viva. Mas a recuperação é rápida. Algumas células sobreviveram. Elas vão se juntando e fechando as feridas. Uma hora depois, a mucosa está refeita. O homem é o ser que come a maior variedade de alimentos. Mas quando chegam ao estômago, todos são decompostos até se tornarem substâncias simples que podem ser absorvidas. O amido é dividido até virar sacarídeo. Das proteínas ficam os aminoácidos. As gorduras se tornam gotas de ácidos graxos. Chegamos ao intestino delgado com seus movimentos ondulados. Os pequenos tentáculos lembram um animal marinho. São as vilosidades intestinais. Há 30 milhões delas no intestino delgado. É através das vilosidades que nós absorvemos os alimentos. Com um microscópio eletrônico, podemos vê-las mais de perto. A vilosidade é formada por células em forma de hexágono. Há 5.000 células em cada vilosidade. Elas têm forma de bastão. Em cima, absorvem os nutrientes que são transferidos para o sangue que corre por baixo. Vamos chegar ainda mais perto para ver uma célula em separado. No alto, ela tem bastõezinhos onde acontece a absorção dos nutrientes. Eles competem com 100 tipos diferentes de bactérias que também se alimentam do que nós comemos. Mas nossas células têm uma vantagem. Vamos mergulhar ainda mais para ver de perto. Os nutrientes descem até o lugar da absorção, onde as bactérias não conseguem chegar porque são grandes demais. Estas formas que parecem azeitonas representam as enzimas. A função delas é quebrar os nutrientes que lembram pequenos colares. Cada conta é uma molécula que entra pelas aberturas que existem na membrana da célula. Agora estamos dentro de uma célula do intestino. Aqui as moléculas de glicose, os aminoácidos e outros nutrientes são transferidos para o sangue. É desta forma que a comida acaba sendo absorvida pelo organismo. Estas são imagens reais que mostram de forma acelerada a vida de uma célula do intestino. Ela nasce e trabalha durante apenas 24 horas para disputar o alimento com as bactérias. Depois morre. Esta renovação constante garante a nossa vida. Nosso universo tem 100 bilhões de galáxias. Só há poucas décadas, com o desenvolvimento dos instrumentos de observação, o homem tomou consciência das dimensões do universo. Avançamos no conhecimento de outro universo, tão vasto e quase tão desconhecido quanto o cosmos. Nosso universo interior. As novas técnicas de imagem desenvolvidas para este programa ainda têm muito a revelar, indo cada vez mais fundo para decifrar os mistérios da vida.
Esta é a imagem real no microscópio de um lóbulo do fígado. Existem 45 milhões iguais a este. Vamos entrar por um dos capilares, ou seja, um canal mais fino do que um fio de cabelo. Lá dentro, vemos um glóbulo vermelho sendo destruído para fazer a bilis. A parede do capilar tem poros por onde os nutrientes entram nas células do fígado. Estes são os grãos de glicose armazenados dentro da célula. Aqui no núcleo da célula, encontramos o que na fábrica do fígado corresponde às máquinas que fazem as proteínas e enzimas. Uma destas enzimas é a P450, encontrada em grande quantidade no fígado dos alcoólatras. A simulação no computador representa o núcleo da célula do fígado em atividade. Esta é a P450, representada como um robô com muito mais ferramentas do que as enzimas normais. Cada ferramenta representada nesta simulação cuida de um tipo de substância química. O grande número e variedade de ferramentas permite a P450 atuar com muita rapidez na destruição do álcool e de outras substâncias tóxicas. Esta imagem de microscópio mostra a invasão do fígado pelo álcool. Os capilares brilham quando o álcool passa. A P450 entra em ação. Rapidamente, o álcool é eliminado. A cor volta ao normal. O álcool foi injetado nestas células. Os pontos em vermelho mostram onde a enzima entrou em ação. No fígado de quem toma muito álcool, a P450 é encontrada em quantidade 10 vezes acima do normal. Mas o excesso desta enzima também é nocivo, pois na tentativa de destruição do álcool e outras drogas, ela libera substâncias que podem causar o câncer. Quando as células morrem, o tecido do fígado se torna fibroso e perde suas funções, levando em geral à morte. O fígado doente aumenta de tamanho e enrijece. Mas os sintomas como a dor, o enjoo e a urina escura surgem lentamente. Só os exames médicos podem detectar a tempo as doenças do fígado. Esta é uma imagem rara. Células do fígado sobrecarregadas não conseguem mais fabricar e enviar para o resto do corpo a quantidade normal de proteínas. A gordura, que normalmente vai embora junto com as proteínas, vai se acumulando. Algumas células se rompem e morrem. O microscópio eletrônico mostra os glóbulos de gordura tomando conta da célula morta. Mortas também as mitocôndrias, onde a energia era armazenada. Pode acontecer também a multiplicação desenfreada das células. Um tumor. Mas o fígado tem uma capacidade incrível de regeneração. Neste hospital do Japão, vamos assistir a uma cirurgia para tentar salvar o jornalista que está com um tumor no fígado que pode se tornar canceroso. É preciso remover 2/3 do fígado. O tumor, amarelado e saliente, poderia crescer tomando todo o órgão. Será que o jornalista vai sobreviver com apenas 1/3 do fígado? Sim. As células do fígado têm uma grande facilidade de se regenerar. Entre os órgãos internos do corpo humano, o fígado é o que se regenera mais depressa. É o único que, se for mutilado, se recupera. 6 meses depois da operação, o fígado do jornalista volta ao tamanho normal. A aventura humana começa quando o primeiro homem fica de pé.
Se não se erguesse sobre as pernas, não conseguiria carregar um cérebro mais pesado que o dos outros animais. A postura ereta exige uma musculatura especial. Os músculos das costas precisam ser fortes para manter de pé a coluna vertebral. Na nossa viagem pelo corpo humano, vamos agora ver de perto os músculos e os ossos. 206 ossos compõem o esqueleto humano. Aí estão incluídos ossos indispensáveis ao movimento, como o das pernas, dos braços, dos dedos e também as costelas e o crânio, que protegem os órgãos internos. Em geral, temos 12 pares de costelas e 26 vértebras formando a coluna. No esqueleto, a maior diferença entre os sexos está na bacia. A da mulher é mais larga, para poder dar à luz. O bebê tem mais ossos que o adulto. Em vez de 206, o esqueleto do bebê tem 350. Vários deles vão se fundir, formando ossos maiores. Vamos acompanhar o desenvolvimento dos ossos da mão do bebê com o raio-x. Começamos aos 6 meses de idade e vamos avançando de ano em ano. No início, os ossos estão afastados. Há muitas partes moles, as cartilagens que aparecem em cinza. Aos poucos, os ossos se aproximam. Os ossos do bebê são moles, pois contêm 70% de proteínas e apenas 30% de sais minerais. No adulto, a proporção se inverte e os ossos endurecem. O movimento no raio-x mostra como as vértebras do pescoço se articulam. A articulação do cotovelo é simples, move-se numa só direção. A mão é a estrutura mais delicada e complexa do esqueleto. A coluna alia a força à flexibilidade. Aqui vemos o joelho com a rótula protegendo o menisco. O pé que sustenta todo o peso do corpo tem 26 ossos. Os ossos móveis estão acoplados a pares de músculos. Quando um contrai, o outro relaxa. Assim, o esqueleto se movimenta nos gestos do dia a dia e nas piruetas mais ousadas. A engenharia procura fabricar materiais que reproduzam a performance delicada do corpo humano. Para entender esta combinação de força, resistência e leveza, os engenheiros japoneses estudam os passos de uma bailarina. Ela pesa 50 quilos, mas cada vez que ela salta, o peso aplicado aos pés é muito maior. A pisada no papel especial permite analisar a distribuição do peso. Cada pontinho vermelho representa um peso de 10 quilos. Vamos ver agora quando a bailarina faz ponta. Os dedos dos pés suportam um peso de mais de 300 quilos. Qual o segredo da força e resistência de um material tão leve? A superfície do osso é dura e compacta. Mas, por dentro, ele tem uma aparência esponjosa. São estas fibras de uma proteína chamada colágeno que dão aos ossos elasticidade e resistência. Esse tecido esponjoso forma feixes em certas direções, como se pode ver no raio-x. Para testar a estrutura do fêmur, cientistas japoneses fizeram um modelo de plástico. As cores do modelo mudam quando ele é submetido a pressões. As cores mais escuras indicam os locais onde a força aplicada é maior. No raio-x do osso, vê-se que os feixes do tecido esponjoso seguem as linhas de maior resistência. Os ossos são ocos, e isto os torna mais leves. Mas será que eles ficariam mais resistentes se fossem maciços? Vamos fazer um teste com 2 barras de aço. Uma maciça, a outra oca. A barra maciça quebra muito mais depressa do que a oca. Por isto, ser oco é fundamental para a resistência do osso. Vamos ver de perto as células do osso. Ao contrário do que parece, é um tecido vivo. Em menos de 2 anos, todos os nossos ossos se renovam. Os círculos fechados são canais por onde passam o sangue e os nervos. Os pontos escuros são os núcleos das células.
Os círculos concêntricos são depósitos de um mineral, o cálcio, que representa 70% do osso. Olhando mais de perto, vemos que as células têm fibras compridas e finas. Servem para retirar o cálcio do sangue. Ainda mais de perto, vemos os cristais de cálcio presos à rede de fibras das células. Nossa maior fonte de cálcio é o leite. A perfeição dos ossos tem segredos bem escondidos. Um deles está no nosso maxilar. Os cientistas japoneses usaram um modelo plástico do maxilar num teste em que ele é submetido a forças semelhantes às que ocorrem quando a gente mastiga. As áreas mais escuras estão sob maior tensão. Note que a ponta do queixo está a salvo. Por que será? Vamos procurar a resposta num crânio. Há uma abertura pela qual passam vasos sanguíneos e nervos, exatamente no queixo. Aqui estão protegidos da tensão sofrida pelo resto do maxilar. Há aberturas como esta em outros ossos, no fêmur, por exemplo, e na parte de trás do crânio. São detalhes que resultam de milhões de anos de evolução dos seres vivos. Os músculos que movem nosso corpo também são o resultado de uma longa evolução que começou quando a vida surgiu no mar, há muito tempo. 3 bilhões e 500 milhões de anos. Hoje existem milhões de seres diferentes, mas em todos, e também no ser humano, o movimento é possível graças a apenas 2 substâncias. Este animal é um protozoário. Não pode ser visto a olho nu, só no microscópio. Mas o princípio que o faz contrair-se e estender-se é o mesmo que funciona no nosso corpo. As 2 proteínas que produzem o movimento são a actina e a miosina. No ser humano há diversos tipos de músculo. Os músculos lisos têm um movimento involuntário, que a gente dificilmente nota. São, por exemplo, os músculos das artérias e das veias. Também são involuntários os movimentos das vísceras, como o estômago. Outro tipo de músculo é o estriado, responsável pelos movimentos voluntários que a nossa mente ordena. Esta imagem foi ampliada 1000 vezes para que a gente possa ver as estrias brancas e vermelhas. Como acontece a contração do músculo? O computador gráfico nos ajuda a entender. O bíceps é um feixe de fibras grossas. Vamos pegar uma dessas fibras para olhá-la mais de perto. Ela se compõe de fibras finas, estriadas. Vamos ver ainda mais em detalhe. Cada fibra fina é formada por 2 diferentes proteínas, actina e miosina, aqui representadas em branco e vermelho. Vamos entrar na célula muscular para ver o que acontece quando o cérebro dispara a ordem de contrair o músculo. Os filamentos de miosina mais claros formam uma rede intercalada por filamentos de actina, em vermelho. Quando o nervo dispara o sinal de contrair, os filamentos de miosina deslizam entre os de actina e a célula fica mais curta. A soma de todos esses encurtamentos é a contração do músculo. Daqui a pouco vamos ver como o estímulo nervoso desencadeia esta reação. Vamos procurar descobrir o segredo do movimento. Em novembro de 1973, foi posta em órbita a nave espacial Skylab dos Estados Unidos. Que efeito a ausência de peso teria sobre o corpo humano? Os astronautas ficaram 84 dias no espaço. Houve uma perda de músculos nas pernas, que foi corrigida com algumas semanas de exercícios especiais e boa alimentação.
Em 1982, 2 astronautas soviéticos ficaram 211 dias no espaço. Ao voltar, o astronauta Berezovoy teve que ser carregado. Ele contou que depois de 3 semanas em órbita, as pernas foram ficando finas, até se reduzirem a 1/3 da musculatura normal. Nos primeiros dias em terra, ele mal conseguia andar. Na Califórnia, a NASA pesquisa os efeitos da falta de peso sobre os músculos e os ossos. É um estudo essencial para as futuras viagens a outros planetas. Um grupo de voluntários passou uma semana deitado em camas inclinadas, com a cabeça mais baixa que as pernas. Isto reproduz, em parte, as condições de falta de peso no espaço. Eles não podiam levantar para nada, nem para comer. Ficar sempre deitado não é tão confortável quanto parece. De vez em quando, podiam ligar para casa. E tomavam banho. Deitados. No último dia, eles precisaram de ajuda para se vestir e levantar da cama. Perderam o equilíbrio e a força muscular. A musculatura em uma semana foi reduzida em 5% devido à falta de exercício. Outra experiência semelhante foi feita em Moscou durante 1 ano. 5 homens se exercitavam 2 horas por dia, mesmo estando deitados. Os outros 5 ficaram os primeiros 4 meses na cama sem fazer qualquer exercício. Depois, passaram a se exercitar para que fosse estudada a sua recuperação. Ao fim de 1 ano, graças aos exercícios, eles conseguem se levantar. O difícil é recuperar o equilíbrio. Por que os músculos se atrofiam na ausência de peso e de exercício? Nesta experiência, um rato fica suspenso durante 1 semana. Vamos ver o que acontece com as células dos músculos das pernas. A faixa vertical à esquerda é uma célula muscular. A célula nervosa no centro da imagem tem uma fibra que vai até o músculo. No detalhe, vê-se a fibra nervosa enroscada na célula muscular. Na ausência de exercício, o músculo não recebe impulsos nervosos. No rato, depois de 1 semana, as células estão menores, como se vê na comparação com o músculo antes da experiência. O rato recuperou-se depressa. O Dr. Robert Watanabe é um bom exemplo de como o estímulo do exercício mantém os músculos jovens. Aos 64 anos, ele, que é cirurgião ortopédico, faz até 15 operações por semana. Algumas levam horas. Mas o segredo da vitalidade do Dr. Watanabe está bem longe do hospital. Esta é uma eliminatória para a Olimpíada dos Idosos. O Dr. Watanabe, sem qualquer treinamento especial, é um recordista na categoria dele. Corre os 100 metros rasos em 12 segundos e 76 centésimos. Os músculos continuam jovens devido à intensa atividade dele no dia a dia. Ossos fortes e flexíveis, músculos sempre ativos. Esta é a combinação que mantém o corpo em movimento. O cálcio é um mineral essencial para a nossa vida. No mar, o cálcio é muito escasso. Este plâncton, que só pode ser visto em microscópio, não tem esqueleto, mas também armazena cálcio, sem o qual não poderia viver. Os órgãos que conservam o cálcio acabaram evoluindo e formaram um esqueleto que dá sustentação aos animais. Mas os ossos continuam sendo uma reserva vital de cálcio, um mineral presente na nossa vida desde o primeiro momento. Quando o espermatozoide entra no óvulo, o cálcio dispara as reações que impedem a entrada de outros espermatozoides. Na contração do músculo, é o cálcio que desencadeia o movimento. O cálcio é o mensageiro que serve de intermediário nas reações químicas do nosso corpo. No músculo, a energia química transforma-se em energia mecânica. O impulso elétrico vem do cérebro pela fibra nervosa. O estímulo atinge a fibra muscular. Substâncias chamadas neurotransmissores transmitem os impulsos nervosos até as células do músculo. A transmissão é rápida. Todas as células se contraem quase simultaneamente.
Olhando mais de perto, podemos ver que, ao chegar o impulso nervoso, o cálcio entra na célula e faz com que os filamentos brancos e vermelhos deslizem uns sobre os outros. O cálcio sai da célula e a fibra do músculo relaxa. Ao atingir o filamento de actina, o cálcio faz com que ele deslize sobre o filamento de miosina. Este mecanismo explica o movimento de todos os animais. O cálcio e as duas proteínas, actina e miosina, estão por trás da beleza de todos os gestos. Antigamente, acreditava-se que uma série de pequenos braços da miosina moviam-se empurrando o filamento de actina. Mas hoje, esta teoria está desacreditada. Ela não explica a complexa variedade de contrações dos músculos. A forma pela qual o cálcio desencadeia o movimento permanece um mistério. Apesar de toda a sua resistência na atividade normal de locomoção, os ossos quebram com uma facilidade surpreendente. Durante esta luta, o campeão de judô Yasuhiro Yamashita teve o perônio quebrado acima do tornozelo. Dependendo da direção do golpe, a resistência do osso pode ser muito pequena. Mas a rapidez na recuperação dos ossos também surpreende. Esta radiografia mostra a fratura no húmero, o osso do braço. Depois de alguns dias, vê-se uma mancha em torno da fratura. É cartilagem nova se formando. O osso é um tecido vivo em permanente renovação. Aos poucos, o cálcio vai se depositando na cartilagem, que se transforma em osso duro. Ao fim de algumas semanas, o osso está perfeito. Só um especialista consegue ver sinais da fratura. O osso ficou um pouco mais largo. A regeneração do osso só é rápida se a nossa dieta for rica em cálcio. Também é essencial a atividade física. Quando o corpo fica inativo, os ossos perdem cálcio e se quebram com mais facilidade. O homem quer conquistar o espaço. Mas na ausência de peso, os músculos se atrofiam e os ossos se tornam frágeis. Nosso corpo foi feito para pisar na terra, andar e correr levando o próprio peso. Com o avanço tecnológico, nós nos exercitamos cada vez menos. Queremos uma vida mais longa e sonhamos em adiar o envelhecimento. Mas esta viagem pelo corpo humano ensina que músculos e ossos só permanecem jovens nas pessoas muito ativas. O corpo humano é uma incrível máquina que se autorregula. Seguir a sabedoria do corpo é o segredo da saúde. Cada centímetro cúbico de sangue é formado por 500 mil plaquetas, 5 milhões de glóbulos vermelhos e 5 mil glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são os responsáveis pela defesa de nosso organismo. Sem eles, não resistiríamos a um simples resfriado. Todas as células que compõem o sangue são produzidas na medula óssea. A medula fica no interior dos ossos. A cor avermelhada indica a maior produção de glóbulos vermelhos, mais de 2 milhões por segundo. Neste mesmo intervalo, são produzidos apenas 2 mil glóbulos brancos. Doenças como a leucemia, um câncer que ataca os órgãos formadores do sangue, afetam os glóbulos brancos, diminuindo a capacidade de defesa do organismo e causando muitas vezes a morte. A esperança de cura para quem sofre de leucemia pode estar em outra pessoa. Hitomi Osaka é uma jovem japonesa de apenas 14 anos que sofre de leucemia. Seus glóbulos brancos estão defeituosos. Sua chance de sobrevivência depende de um doador e de uma operação. O transplante de medula, que vai devolver a ela a capacidade de produzir glóbulos brancos sadios. Antes da operação, os glóbulos brancos doentes são eliminados através de um tratamento intensivo à base de radiação. Sem os glóbulos brancos, Hitomi está vulnerável aos micróbios,
qualquer infecção pode ser fatal. Uma sala esterilizada, praticamente livre de micróbios, vai protegê-la até a hora do transplante. Hitomi vai receber as células da medula da irmã mais velha, Eri. Os glóbulos brancos de Eri são compatíveis com os da irmã, e isso aumenta a chance de sucesso do transplante. No transplante de medula, apenas o doador é operado. De um dos ossos da bacia da irmã, de Hitomi, é retirada parte da medula que é imediatamente transplantada num processo parecido com uma transfusão de sangue. As células sadias da irmã entram na corrente sanguínea de Hitomi e seguem seu caminho até a medula óssea. Se não houver rejeição, dentro de algum tempo, essas células começarão a produzir sangue com glóbulos brancos sadios, os guerreiros que nos protegem das constantes invasões de micróbios. A computação gráfica vai nos mostrar a luta diária pela vida, a batalha dos glóbulos brancos contra os micróbios que invadem o corpo. Os invasores lançam toxinas que destroem as células. Dentro dos vasos sanguíneos estão as células brancas, sempre em estado de alerta. Para combater os micróbios, elas saem das veias e partem para o ataque. Engolir o maior número possível de micróbios é a sua missão. Mas quando comem micróbios demais, elas explodem. Os destroços das células brancas formam o pus. Quando a infecção fica fora de controle, entra em ação outra célula branca, ainda mais poderosa. Um super guerreiro, o macrófago. Como um polvo, ele captura os micróbios.